Pode abrir aí, por favor, Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Está aí a palavra do Senhor. Como diz, quem quer ouvir a palavra, quem quer ouvir que ouça, né? Está no YouTube, está no celular. Eu digo que se desde a época do Velho Testamento ninguém vai ter desculpa de não ter ouvido a palavra de Deus, quanto mais na geração que a gente vive, uma geração de total informação, amém? Olha o que diz, só esse versículo, olha só. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, e se você me escutar, me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Gente, presta atenção nisso aqui. Desde o princípio, Deus cria uma terra muito boa chamada Éden, e bota o homem e a mulher lá. E dá um regramento dizendo, você só fica aqui se você quiser. Porque a partir do momento que você não quiser, você vai comer daquela fruta e você vai sair daqui. Então, desde o início, Deus me parece que quer conduzir a gente a um lugar especial. Deus quer conduzir eu e você ao melhor lugar. Toda vez que Jesus entra na situação e na vida de alguém, eu nunca vi Jesus entrar e conduzir a pessoa num lugar pior. A princípio você pode até passar por alguns desertos, mas é para melhorar você, para você ir para um lugar melhor. Então, toda vez eu vejo a intenção de Deus querendo nos levar a um lugar melhor. A intenção dele de nos levar a um lugar melhor é tão forte, que ele envia o filho dele aqui na terra, o filho dele morre na cruz para me dar salvação. Para o dia que você morrer, você vá para o paraíso. Uma terra que lhe está prometida a partir do momento que você aceita o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você aceita Cristo Jesus. Então eu e você temos um Deus que o tempo inteiro está querendo levar eu e você para um lugar melhor. Amém? Isso é tão real que quando o povo começa a clamar no Egito, na pior situação que poderiam estar, como escravo, eu não sei se você sabe, mas... você pode ter em qualquer face da vida hoje. Eu duvido muito que alguém esteja sendo escravo de alguém hoje, nos dias atuais. É muito difícil. Até existe, mas não aqui. Eu acredito que me assistindo, possivelmente não. Inclusive aqui, sentado aqui nessas cadeiras, também acho que não. Mas o escravo ele não tinha perspectiva de saber aonde ele ia chegar amanhã, se ele poderia sonhar com aquilo, se ele poderia fazer um curso. O escravo não tinha nada. O interessante é que esses escravos começam a clamar e Deus entra na vida deles e fala através de Moisés, dizendo, eu vou tirar vocês daí, vai abrir o mar, tudo vai acontecer, passo para vocês para o outro lado, eu vou envergonhar o Egito, tudo porque eu quero levar vocês para um lugar, Deus quer nos levar para um lugar, então... No Éden, Deus começa, o plano original de Deus. Deus resolve começar o mundo e ele fala, vou montar um baita lugar para deixar a galera que eu amo aqui. Quando ele se compadece do clamor do povo do Egito, detalhe, é o mesmo Deus. Não tinha lei naquela época, tá? Não estou falando de velha e nova aliança, que aqui, quando Deus se revela ao povo escravo, não tinha nem nova nem velha aliança. Eu estou falando da profundeza dos interesses do meu pai e do teu. Ele olha para aquele povo escravo e fala, vou levar vocês a um lugar melhor. O lugar que Deus promete para eles é tão bom que eles colocam uma nomenclatura para esse lugar que se chama de terra prometida. Um lugar muito bom. Sabe o que é interessante, querido? É que tudo está condicionado a se você quiser e a se você ouvir. A se você quiser e a se você quiser e se você ouvir. Eu não sei se vocês já tentaram ajudar alguém que nós normalmente chamamos aqui, ajudar alguém que não tem voia. Amém? Quantos conhecem alguém que não tem voia? Levanta a mão. Amém? Tem como ajudar quem não tem voia? Gente, eu como pastor, a maior dificuldade, a maior angústia do meu coração são pessoas que eu separei meu tempo, separei recurso, separei atenção, mas porque ela não quis. E porque ela também não me ouviu. Ela não pôde ir para um lugar em que ela ia comer o melhor dessa terra. Porque ela não tinha vontade suficiente para aquilo. Sabe, querido, o que eu quero trabalhar hoje é que Deus tem uma vontade, Deus tem um lugar para você. Só que você tem que querer. E não é querer do seu jeito, é querer do jeito dele. Porque querer você pode querer, a questão é que você não pode ouvir. E como é difícil, querido, ouvir o que a gente não quer ouvir. Como é difícil ouvir aquilo que a gente não espera ouvir. Porque é muito mais fácil falar.
É muito mais fácil eu olhar para a vida de vocês e falar, é muito mais fácil vocês olharem para a minha vida e tomar conclusões. Mas é muito difícil você tomar conclusões acerca da tua história. Isso é tão interessante que o apóstolo Paulo disse que no ápice de uma aliança com Deus, que é a Santa Ceia, ele fala, há uma regra na Santa Ceia. E aí todo mundo, o que foi, Paulo? O que foi? Ele falou assim, analise, pois, o homem a si mesmo. É você que se analisa, ninguém disse se você toma ou não toma. É você que vai avaliar. Isso é interessante, querido. É que talvez muita gente, às vezes te sentencia, te julga, te coloca algumas coisas no teu caderno, mas vou dizer, você vai prestar contas a Deus. E Ele vai dizer onde você vai ou não vai. Agora, Deus tem um lugar melhor, Deus tem um lugar maravilhoso, mas porque eu não escuto, ou por muitas vezes eu não quero, eu não vou lá. E é o fato de Deus querer te levar para esse lugar, querido, esse fato, esse desejo de Deus, ele não age por si só. Porque Deus não vai botar a goela abaixo de você, você vai ter que querer ir para aquele lugar. A Bíblia diz que o desejo de Deus, lá em 1 Timóteo 2,4, não precisa abrir, que eu acho que é esse texto. Até vou verificar. É isso aí, 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Ele tem o desejo. Agora, ele não vai pegar a mão do cara, vamos lá para o céu, vamos lá, você vai na marra. Hoje como é que é? A chinela vai cantar, já diria a minha avó, se você não for para o céu. É o meu desejo e acabou. Ele dá opção, se você quer ou não. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, eu almejo ser ministro, eu almejo ser pastor, eu almejo pregar a palavra, você vai passar por qualificação, você vai passar por um tempo de experiência, você vai passar por um processo, se você deseja isso. E Deus deseja, Ele fala, que bom que você desejou. Sabe o que é interessante? O meu desejo, querido, não vai contra a soberania de Deus, mas automaticamente também a soberania de Deus não faz a vontade dele eu engolir ela. Ele respeita isso. Isso é até interessante, porque se tudo fosse soberania de Deus, tudo tivesse escrito como é que deveria ser, quando Deus chega para um povo e fala, vocês me deixaram, por isso eu derramo juízo sobre vocês, e o juízo, e a chinela começa a cantar lá. Aí de repente, do nada, vem, e eles se arrependem, Deus fala, pronto, agora eu vou aliviar a mão de vocês. Eu não consigo imaginar alguém falar para mim, não, foi Deus mesmo que pesou o coração deles, e também foi Deus que aliviou. Peraí, então por que Deus pesou e Deus reclamou? Porque Deus fez eles não cumprirem a lei, e depois foi Deus lá reclamar porque eles não cumpriram a lei? Como assim? Então tudo tem uma vontade. Pastor, mas e o fato dos planos de Deus não serem frustrados? Concordo com você, ele levanta outro. Concordo com você, se ele vai fazer uma coisa, ele não depende de você. Sabe uma coisa, querido? É bem como tua história, não depende de quem você acha que depende. É bem como tua empresa, eu falava com uma amiga minha, não depende do teu funcionário. Depende da presença de Deus lá, depende da tua vontade de cobrir. É bem como uma igreja, não depende de um pastor. É bem como tudo na vida, não depende de quem você acha que depende, depende de Deus. Se Deus te prometer, você está disposto a cumprir, ninguém vai te parar, ninguém vai te segurar. Esther capítulo 4, versículo 14. Esther era órfã, chega na posição de rainha. E ela tem o privilégio de liberar, de poder salvar todo o seu povo. E aí seu tio chega para ela e fala assim, menina, você acha que não foi para esse momento que Deus te colocou na posição que te colocou? Você acha que você não tem algo a fazer para poder livrar o teu povo? Porque todo o povo de Israel foi sentenciado à morte. Você é de Israel e você subiu como órfã e chegou até que Deus te colocou aqui. Você acha que não há uma vontade de Deus para que você faça alguma coisa? Querido, sabe o que ele conclui dizendo? Porque se de todo modo você ficar quieto agora, te calares, de outra parte, ele vai levantar socorro e livramento para os judeus. Você está tendo o privilégio, o que Mardoqueu está falando assim, olha a oportunidade, menina, que você está tendo. Você está tendo a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Deus te colocou aqui para esse plano. E se você bobear, você vai perder essa onda. Se você bobear, você vai perder essa porta. Se bobear esse ônibus da vontade de Deus, ele vai passar e você não vai entrar. E Deus não vai perder, não. Deus vai levantar outra pessoa para fazer isso. Só que você vai perder o privilégio. Você vai perder o sentido de Deus ter dado o que te deu. Deus ter feito o que fez. Querido, Deus tem um plano. Deus quer te levar a um lugar. Mas Ele respeita a tua vontade. Ele quer que você queira também. Ele quer que você deseje isso. Olha o que está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18.
1 Timóteo 1,18. Este é o dever, Paulo está falando a Timóteo, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Olha só. Ei, Timóteo, você tem palavra profética sobre a sua vida. Deus colocou coisas, sonhos no teu coração. Então combate o bom combate com base nas palavras e promessas que você tem. Pergunto, querido, Deus tem palavra e tem promessa. Você está combatendo o bom combate? Combate segundo aquilo que Deus já te falou que está sobre a sua vida? Eu quero fazer. Se quiseres e me ouvides, eu vou te levar para o lugar que você vai comer do que eu estou te prometendo. Eu vou te levar para o lugar que eu te disse que ia te levar. Mas você quer? Você quer e me ouve. Sabe, querido, nós temos na Bíblia, nós vemos nitidamente que Deus trabalha de uma forma, mas Satanás também está trabalhando. Você acordou hoje o dia inteiro e o mundo espiritual está aí funcionando, né? Você telefonou, você ligou, você mandou mensagem, você correu, você fez 1000 coisas e o mundo espiritual não parou de trabalhar. O mundo espiritual, na verdade, nem dormiu. Ele está trabalhando para fazer alguma coisa na tua vida. Ele quer completar uma missão na tua história. E é uma coisa que você tem que ter nitidez. E olha o que acontece. A Bíblia diz que Jesus, ele está à porta batendo, falando quais são as intenções dele para entrar na tua vida. Ele está dizendo o que ele quer com você. O jeito de Deus, querido, é mais ou menos assim. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, versículo 15, e repete no versículo 19, diz que hoje eu lhe proponho a bênção e a maldição, eu lhe proponho a vida e a morte. E aí ele dá a dica, ele fala, ó, eu não estou te obrigando, mas escolhe a vida. Sabe o que é interessante? Deus, ele vem com verdades e te dá a opção de seguir elas ou não. Ele fala, você quer? Tá aqui, ó. Você vai pegar? Eu estou à porta batendo, a minha intenção é essa. Você quer? Está disponível, é para você. Já a Bíblia diz que Satanás, em Efésios 4, 27, a Bíblia diz, me dá uma dica, ela fala assim, olha, pessoal, não dê lugar ao diabo. Sabe por quê? Diferente de Jesus, Satanás não está batendo a porta mostrando as intenções. Satanás quer entrar e quando você menos esperar, ele já te empurrou para aquilo que você quer. Satanás não quer te dar a opção. Satanás quer te vender uma mentira e te fazer ser jogado dela, empurrado para ela. Já Deus está te contando uma verdade e está facultando você se você vai querer participar dela ou não. O interessante disso, gente, é que você possivelmente já ouviu aquele ditado de Salomão, Provérbios, que fala: há caminhos que para o homem e para a mulher parece de vida, mas no final é morte. É assim que Satanás faz. Te vende uma mentira vestida de verdade. Você aposta nela, quando você chega lá, tu viu que era morte. Tu viu que não valeu a pena. Tu viu que tu se perdeu. Tu viu que não tinha sustentabilidade. Sabe, querido, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é o que Deus quer para você. Por isso que eu e você temos que andar debaixo de uma vontade de Deus. Temos que escolher ter a vontade de Deus. E andar debaixo da vontade de Deus, querido, não é saber todo o caminho. Sabe, a Bíblia me fala que existe um livro escrito todos os meus dias, os teus dias, e todos os dias. Seria muito legal se eu pudesse abrir esse livro, né? E falar, poxa vida, olha aqui, dia 19 de julho, o plano e propósito de Deus para mim. Poxa, que legal, é esse aqui. Seria muito legal, porque tem esse livro. Agora, sabe o que é interessante, querido? Deus, ele não dá tudo de uma vez. Deus vai dando detalhes ao longo do caminho. Sabe por quê? Porque andar com Deus é andar debaixo de fé, é de passo em passo, é de milha em milha. Quando ele chama Abraão, ele fala, Abraão, você quer me seguir? Quero. Então sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde estava indo. Só que a escolha dele ir com Deus foi fazendo os detalhes se ajustarem, foi fazendo o plano ser cumprido. Querido, de fato, você muitas vezes não vai escolher tudo, mas se você escolher Deus, querido, eu vou dizer, Deus vai colocando as coisas certas no seu caminho, na hora certa, no momento certo, te mudando de local, te mudando de geografia. Ele vai conduzindo os seus caminhos, nem tudo precisa ser claro. A única clareza que você tem que ter não é nem do caminho, mas é de quem te mandou ir para aquele caminho e outra, quem está com você. Sabe, escolha. Existe uma escolha, existe um desejo de escolher diariamente. Se você não escolheu alguma coisa hoje, querido, você acha que não escolheu, porque na verdade você escolheu.
Alguma coisa você pautou. Sabe que a Bíblia diz que o reino de Deus é como alguém que encontra uma pérola e, identificando que aquela mensagem do evangelho é tão importante, se desfaz de tudo que tem para comprar aquela pérola. Seguidamente ele continua dizendo na parábola que o reino de Deus é como alguém que encontra um tesouro num campo. Ele se desfaz de tudo e ele compra aquilo. Querido, quando eu e você identificamos a vontade de Deus, nós entendemos que ela é a única coisa que mais importa. Por isso, de tudo hoje, se você quiser, é o que eu vim dizer, se você ouvir, Deus vai te levar para o melhor lugar. Esse sempre foi o desejo dele. Se você quiser e se você ouvir, Deus vai te colocar em lugares que você sequer imaginou. Sabe qual é o problema, querido? Muitas vezes, nós estamos como aquelas pessoas que tomam decisões, chegam no final da decisão, é aqueles crentes que deveriam ser estudados pela NASA. Porque chega no final e ele fala, oh Deus, por que tu fez isso comigo? Deus não fez nada com você, você decidiu sozinho. Você escolheu sozinho. Do que se queixa a alma vivente, se queixa dos seus próprios erros, das suas próprias mazelas, das suas próprias indignações. Ah, porque não, você escolheu. Você chegou até aí porque você quis. Querido, tem muitas coisas que me ajudam a decidir. Tem muita coisa clara na palavra de Deus, que é a bússola. Tem muita coisa que eu sei que eu tenho que colocar em oração. Tem muita coisa que Deus colocou liderança ao meu redor, pessoas que já chegaram naquele lugar, e eu tenho que ir lá questionar. A primeira pergunta que eu fiz esses dias, para um rapaz que veio me apresentar um empreendimento, eu falei para ele, quantos você conhece que deu certo nisso aí? Nenhum. Eu falei, cara, tá tudo errado, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Se você não se cercar de conselheiros, como é que você quer chegar no sucesso? Tem várias coisas que a luz da palavra te ajudam a escolher. E a escolha, querido, é o que diferencia todo mundo. Quantos estudaram, foram na escola já aqui? Hoje não, na vida. Quantos foram para a escola já, alguma vez na vida aí? Todo mundo, em nome de Jesus. Se não for, vamos te matricular no final do culto. Amém? Vamos acabar isso para você. O que diferencia você do teu coleguinha, do teu melhor amigo lá da... Gente, não é o corte de cabelo, não é os dentes, não é não. O que diferenciou você de todo o teu time é as tuas escolhas. O que diferencia todo mundo aqui é as escolhas que cada um teve. Eu já vi gente lá de baixo chegar lá em cima. Já vi gente lá de cima chegar lá embaixo. Já vi quem está no meio ir para mais e para baixo. E vi quem está no meio sempre ficar no meio. E vi quem está... Por quê? Porque escolhe. Tem gente que não escolhe diferente. Tem gente que não muda. Agora, se você quiser escolher, se você quiser ouvir, existe um melhor lugar para você. Existe um lugar excepcional que você nunca imaginou, que Deus tem preparado àqueles que o amam. Sabe, gente... Eu vejo que, pastor, mas qual que é o melhor lugar para mim? Eu vou te falar, o melhor lugar, querido, é o centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. Sabe por quê? Uma vez uma mulher chamada Noemi, ela estava na terra dela e começou a passar fome, começou a ter fome naquela terra. E ela pega e falou assim, vou me mudar daqui, vou para um lugar que eu estou escutando, eu vou para os Estados Unidos, estou dizendo que lá tem comida, que o dólar é alto, eu vou juntar uns dólares, vou pagar. Não, eu vou para a Europa, não, eu vou me mudar, vou lá para... sei lá, parar, vou para outro lugar, porque lá diz, ela só escutou o rumor do mercado e foi. Muitas vezes isso dá certo, querido, mas se isso não é para você, vai dar errado. Se isso não é a vontade de Deus para você, vai dar errado. E Noemi pegou e foi. Elas perdeu o filho, perdeu o marido e teve que voltar para Belém de novo. E engraçado que o nome Belém significa casa do pão, casa de sustento. Nada na Bíblia é em vão. Ela saiu do lugar de sustento e foi para um outro lugar da louca, da cabeça dela, e não consultou a vontade de Deus. Ela simplesmente foi. É como Isaac, que todo mundo estava indo para o Egito lá para semear, porque o Egito estava bom e aquela terra estava seca. Deus falou para Isaac, Isaac, não sai daqui, eu vou te abençoar nessa terra. Querido, isso é o melhor lugar para você. O melhor lugar para você é onde Deus diz que é o melhor lugar para você. A gente não pode se pautar, coisas visíveis não me dizem quem é a melhor pessoa. O que parece não me diz o que é o melhor lugar. O que parece não me diz qual é a melhor porta. Eu vejo isso quando Abraão estava na sua sociedade com o seu sobrinho Ló, e eles estavam trocando ideia entre eles, até que um momento que não deu mais, estava muita confusão, muita briga. Os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló, até que chegou um ponto... E Abraão olhou para Ló e disse, Ló, o que você quer?
E Ló cometeu o erro que talvez nós estejamos fazendo hoje. Ló não se importou com o que é que Deus dizia, com o que é que Deus pensa, com o que é que Deus acha. Ló olhou as duas terras e falou assim, essa terra é verde, essa terra aqui é seca, cheia de pedra. Acho que Deus está falando comigo nessa terra aqui bonita aqui, eu vou para lá. E ele foi para Sodoma e Gomorra. Agora Abraão ficou e prosperou de maneira absurda naquele lugar. Ló teve problema, Sodoma e Gomorra foi destruída. Sabe por que uma coisa, querido? Nem tudo que parece é. O melhor lugar, Abraão entendeu, olha, não interessa, o melhor lugar é onde Deus me plantar. O melhor lugar é onde Deus falar que é para mim. Que tu decida viver uma vida escolhendo entregar-se à vontade de Deus, porque Ele vai te conduzir ao melhor lugar. Sabe que o mesmo Abraão tem um salmo que estabelece um princípio. Salmo 37, versículo 4, ele fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, me dá o teu filho Isaque. E Abraão pegou e foi sacrificar o filho. Depois de todo um drama, foi sacrificar o filho. Quando ele foi matar o filho, Deus não deixou que matasse o filho e disse para ele, bem, porque você não sacrificou o teu filho, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou confirmando as promessas que eu tenho na sua vida e eu sei que agora você me teme. Sabe uma coisa, gente? Eu percebo que quando eu abro mão daquilo que é importante para mim, entrego na mão de Deus, Deus não tem problema de entregar os tesouros dele na minha mão. Não tem problema de me conduzir ao melhor lugar. Porque eu entendo que a melhor escolha é estar no centro da vontade de Deus, e entregar aquilo que Ele mandou entregar. Por isso que o reino de Deus é o tesouro. Você vê tudo, você dá tudo. Agora, uma coisa muito importante, o mesmo Jesus, Ele fala uma coisa para mim e para você. Ele falou o seguinte, olha, não dê pérola aos porcos. Ou seja, ele fala, não pegue algo valioso e dá para quem não valoriza. Deus da mesma forma, querido. Deus não é o tipo de pessoa que, olha, faça o que eu falo e não o que eu faço. Deus dá exemplo. Deus não vai dar nada para quem não valorizar. Se Deus está mandando não dar para quem não valoriza, é porque Ele também não dá para quem não valoriza. Sabe, gente, tudo é uma escolha. Quando Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho, eles iam pregar o evangelho, a Bíblia diz, Jesus falava, bata na porta, se eles abrirem a porta e receberem a mensagem de vocês, entrem lá e façam a festa. Se ele não receber, sacode o pó da porta, deixa o pó lá, e pega a paz que você largou para eles, pega de volta essa paz. Porque eu não vou dar para eles. Sabe uma coisa, gente? Escolha. Deus é cavalheiro demais. Deus, Ele quer trabalhar cooperando com você. Sabe o que é interessante? O apóstolo Tiago, no Tiago capítulo 4, versículo 13, ele fala o seguinte, olha, vocês estão preocupados, amanhã vocês estão dizendo assim, porque amanhã eu tenho que pagar aquele boleto, porque amanhã eu tenho que falar com aquele cliente, porque amanhã eu tenho que fazer aquilo outro, porque amanhã eu tenho que fazer aquilo, porque amanhã eu tenho que comprar, porque amanhã eu tenho que vender, porque amanhã eu tenho que ligar para o fulano, para o Beltrano. A gente está assim. E Tiago fala assim, que ignorância, agora vocês receberam a Cristo Jesus, o Espírito Santo está dentro de vocês, vocês deviam estar falando, em vez de ir para um lugar e para o outro, deviam estar se perguntando aonde Deus quer que eu vá, aonde Deus quer que eu me mova, aonde Deus quer me colocar. E gente, aprender a decidir com base na palavra de Deus. Pastor, 3 coisas que você normalmente usa para decidir, 3 coisas que eu sempre uso para decidir, querido. Colossenses 3,15 diz que a paz de Deus ela excede todo entendimento, todo mundo sabe, mas a paz de Deus, ela é juiz do meu coração. Seja a paz de Cristo Jesus o árbitro. Quanto sabe o que um juiz faz? Um juiz apita o jogo. O juiz diz quando vai e quando para. O juiz diz quando é falta e quando não é. O juiz diz quando a bola fora não é. Então seja a paz de Cristo Jesus o juiz do seu coração, o qual também fosse chamado a um só corpo. O que ele está falando? Você vai decidir, vai tomar uma postura? Tenha paz. Esse é o primeiro preceito que eu coloco na minha vida, paz. Segundo, pastor, eu acredito que Deus trabalha sempre debaixo de princípio de honra. Eu sei que tem alguém naquela área que é melhor do que eu e que está acima de mim. E eu tenho que ir lá falar com essa pessoa. Essa pessoa com certeza vai dar a resposta para mim. Terceiro, pastor, palavra. Talvez você está com dúvida que não tem nem dúvida, irmão. Está na palavra. A maioria das dúvidas que a gente vai tirar, na verdade, está na palavra. Você não precisa nem perguntar, já está escrito. Tudo, praticamente, está na palavra. Mas, são 3 coisas que eu uso para decidir, querido.
E aí, no meio desse processo de você decidir escolhendo Deus, você pode não saber de todos os detalhes, mas Ele escreveu um livro a teu respeito. Daqui a pouco vem uma coisa que você não sabia e você se surpreende. Daqui a pouco vem outra coisa. Daqui a pouco vem outra coisa e você sempre escolhendo Deus. Daqui a pouco vem uma coisa e você sempre escolhendo Deus. E Ele sempre te blindando, sempre te guardando, até que Ele te coloca no lugar. Até as coisas ruins que acontecem, que você continuando escolhendo Ele, independente se o bem ou o mal vem, porque Ele sabe da justiça, daqui a pouco Ele te coloca lá em cima. Eu tenho certeza que José escolheu uma coisa, ser fiel a Deus. Agora, ele não escolheu ser traído. Ele não escolheu ir para o poço. Eu tenho certeza que ele não escolheu nada disso. Eu vou dizer que tem muita coisa na vida que tu não escolhe. Mas enquanto você puder escolher ser fiel a Deus, meu irmão, essa é a chave que vai te colocar em lugares que você jamais imaginou. Essa é a chave. Sabe, quando você escolher fazer o que todo mundo não está fazendo, quando você escolher ser luz onde só tem escuridão, quando você dá aquela coisa, mas vou falar, não escolho não falar. Mas vou fazer, escolho não fazer. Mas escolho não ir. O que eu vim dizer para vocês hoje, que nós temos um Deus que está querendo colocar em nós, colocar em mim e em você, o desejo, através da palavra dele, de irmos para o lugar que ele sempre sonhou. Toda vez que eu e você estabelecemos um desejo de fazer a vontade de Deus, nada vai impedir. Eu queria ler uma breve história com vocês, e assim eu vou encerrar. Atos, capítulo 13, versículo 6 até o 12. Olha só. Atos, olha só. Presta atenção nessa história. Está ali no telão também. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu. O cara era mágico. Quantos conhecem um mágico aí? Então, certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Bar-Jesus, filho de Jesus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, volta. Olha só, havia um falso profeta que estava junto com o procônsul, uma autoridade da época, chamado Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, porque ele desejava, ele queria ouvir a palavra de... Ele queria ouvir, ele falou assim, Paulo e Barnabé estão aqui, chamem esses caras aqui que eu quero escutar a palavra de Deus. Só que nisso, do lado dele, tinha um falso profeta, alguém que se dizia de Deus. E estava do lado dele, mas era falso. Querido, tem muita gente que está do teu lado, se diz bênção de Deus, sou enviado de Deus, mas é falso, não é Deus que enviou. Versículo 8. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, ou seja, o Marco, Bar-Jesus, ele dificultava, procurando afastar da fé o procônsul, ou seja, ele desvirtuava o cara. Mas aí, o cara, ele estava desejoso, e ele diligentemente estava chamando, ele não só ele decidiu um querer de verdade, ele queria mesmo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O que eu vou dizer para você, querido, é que se de fato você quiser a palavra de Deus, nada vai te impedir, tudo vai corroborar para tirar o que não presta do seu lado. Quando você escolher pelo certo aquilo que não é certo, Deus mesmo se encarregará de mandar embora da tua história, porque você decidiu ouvir o que é certo, você decidiu fazer o que é certo. Agora custa às vezes perder o melhor amigo que você achava que era de Deus do teu lado, custa às vezes perder o teu filho lá que tu acha que vai perder, custa às vezes poxa, eu vou separar do meu sobrinho, custa tudo isso. Mas uma coisa eu vou dizer, se você decidir
Eu quero dizer que tem um Deus que vai pegar na tua mão e vai te ajudar nessa escolha. Tem um Deus que vai te ajudar. Tem um Deus que na hora H, Ele vai segurar a tua mão. Tem um Deus que quando você vai e faz o bolo do profeta, Ele não deixa faltar. Eu não sei, querido, qual é a escolha hoje que você tem que fazer, mas coloque Deus nela. E eu quero dizer que Ele vai te ajudar nessa escolha. Eu quero dizer que o que não presta, Ele vai colocar abaixo. Aquilo que não é, Ele vai aniquilar. Aquilo que não presta, Ele vai arrancar fora. E vai colocar a tua vida nos eixos, porque você decidiu escolher de maneira diligente. Eu quero andar debaixo dessa palavra. Eu quero viver o que Deus tem. Eu quero isso. Eu quero dizer que Deus ama isso. Sabe que a coisa mais linda que um pai quer ouvir? É quando o filho tem várias opções, mas ele chega para o pai e fala: pai, o que o senhor quer que eu faça? Deixa cheio de opção. Mas hoje, querido, eu acho que, não tenho certeza, existe um outro patamar em que você pode questionar o teu pai. Pai, o que o senhor quer que eu faça? Mas pastor, eu vou abandonar aquilo que eu quero, eu vou abandonar. Querido, eu vou dizer, quando a gente está no centro da vontade de Deus, Sodoma e Gomorra não vai dar tudo o que você quer. Pastos verdejantes não vão dar tudo o que você quer. Mas agora, se você ficar debaixo da vontade de Deus, você vai ter tudo o que você quer e muito mais. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Nada vai faltar. Mas não vai ser como eu sonhei, mas vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Você sonha muito pequeno. Eu vim dizer hoje, querido, que se você escolher o Senhor em tudo, aquilo que não presta, Ele vai tirando. Nada vai deter a vontade de Deus na tua vida, é o que eu quero dizer. Por isso, querido, o poder mais lindo do mundo é uma coisa que Deus deixou lá no plano original, lá no Éden, que se chama livre-arbítrio. Deus não quer pegar você à força, cara. Deus quer dizer, se você quiser, filho. Gente, imagina Deus agora na tua cara e na tua lata. Está falando para você, se você quiser, se você me ouvir, eu vou te levar para o melhor lugar. Se você quiser, se você me ouvir, eu vou te levar para o melhor lugar. É o mesmo Deus está aqui hoje dizendo na tua cara, dizendo, se você quiser, se você me ouvir, se você me escolher, eu vou te levar para o melhor lugar. Queridos, são poucos posicionamentos que eu vejo na vida de tanta gente que abandonou alguma coisa que tinha, uma prática, um relacionamento, alguns ajustes na vida. Eu vi quanto essa pessoa cresceu. Porque quando você desocupa a tua mão das escolhas erradas, das coisas erradas, Deus pega as coisas dele e coloca na tua mão, aí você se dá conta que as coisas de Deus são muito melhor do que você estava carregando na tua mão e estava dando muito valor para aquilo que não era ouro, para aquilo que não prestava. Eu não sei que escolha você tem que fazer hoje, querido. Eu não sei que escolha, mas faça com Deus. Dê o teu passo, querido. Dê o teu passo. Deus tem algo a mais para você. Deus tem um nível maior para você. Abraão não deixou de andar com Deus, querido, mas o dia que ele largou o sobrinho, Deus falou com ele. O dia que ele foi sacrificar o filho, Deus falou com ele. A cada escolha um outro degrau, querido. Eu quero dizer, eleva um nível. Sobe de nível. Deus é um rio que você não para de caminhar nele. E caminha. Você tem que estar mergulhado nele. Não importa, querido, o que é que pareça. Não importa o que é. Nós vamos estar no centro da vontade do Senhor. Que da minha casa vai estar no centro da vontade do Senhor. A sua casa, a sua boca, o seu pensamento, a sua história no centro da vontade do Senhor. E se você escolher isso, eu quero dizer que Deus vai te ajudar. Se você escolher isso diligentemente, eu quero dizer que Deus é o maior interessado em te ajudar. Ele fala assim, o meu desejo é que todos se salvem, é desejo dele. Querido, como eu amo alguém fazendo aquilo que eu falei, eu vou lá e ajudo.